Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 194. Estamos quase chegando a 200, mas agora 200 só ano que vem. Faz algumas semanas que a gente já tá na zona em que você pode fazer essa piada, né? Isso eu só vou resolver ano que vem. E vai na minha, é um sucesso. Todo mundo dá risada quando você faz. A gente tá aqui para falar principalmente da final da Copa do Brasil, que foi definida no último domingo, com duas disputas de pênalti. O Vasco venceu o Fluminense na disputa de pênaltis, né? E o Corinthians venceu o Cruzeiro. Os dois haviam vencido o jogo de ida e perderam o jogo de volta. Então, a CBF teve que inventar um jeito de desempatar. E os pênaltis são clássicos para isso. A gente também tem o Flamengo na final da Copa Intercontinental de Clubes, ou Mundial de Clubes, ou se a FIFA inventar mais algum nome para o torneio, até a quarta-feira. E tem rodada cheia nos campeonatos europeus: Inglaterra, França, Itália, Espanha, Alemanha e título na Argentina, com o Estudiantes de Juan Sebastián Verón se sagrando o grande campeão. Eu estou aqui com o Felipe Lobo e com o Leandro Stein para falar de tudo isso. Boa noite, Stein. Seja muito bem-vindo. Boa noite, um fim de semana muito intenso, né? E assim, a Copa do Brasil, só para já introduzir o assunto, eu fiquei pensando, né? A Copa do Brasil, desde que passou a agregar os clubes da Libertadores, ela deu um salto em relação a nível competitivo, mas também acho que ela perdeu em algum sentido porque ela ficou repetitiva, né? Assim, muitas vezes são os mesmos times, enfim, disputando. Até vi assim edições recentes da Copa do Brasil que não me empolgaram tanto, até pensando que a Libertadores virou uma Supercopa do Brasil, né? Pensando nos times participantes, enfim, uma Copa do Brasil e convidados. Eu acho que esse formato da Copa do Brasil, deixando os jogos pro final da temporada, semifinais e final e finais, talvez até as quartas de final, semifinais e final, acho que podem dar uma valorizada na competição, numa maratona de jogos e, enfim, relembrar exatamente, né, os tempos em que o Campeonato Brasileiro tinha mata-matas e terminava nessa época do ano com grandes jogos. Eu acho que é um jeito que pode valorizar, e esse domingo foi muito intenso, né? Nos dois jogos, acho que as partidas de ida já tinham entregado bastante, mas o nível de emoção que a gente teve nesse domingo, ainda mais com duas disputas por pênaltis, foi muito legal e acho que dá uma expectativa ainda maior para o que vai ser esse Corinthians e Vasco na decisão. Eu também gostei, inclusive, desse formato de deixar para o mata-mata da Copa do Brasil para o fim. Acho que realmente valoriza bastante. Imagina se o Brasileirão fosse por mata-mata, a gente ia ter três mata-matas que são basicamente os mesmos, né? Além da Libertadores, a Copa do Brasil e também o Brasileirão. Boa noite, Felipe Lobo. Boa noite para quem está ao vivo, né? Boa noite, Bonsa, Stein, todos os nossos amigos, amigas. Eu acho que essa ideia de colocar depois, nesse caso foi totalmente por acaso, por uma coincidência e por problemas, né, de calendário, mas isso deveria ser pensado como uma fórmula definitiva. Eu sei que isso é um problema também, porque justamente, imagina se o Flamengo tá na final, aí não daria pra ter campeonato a essa altura, enfim. É o velho problema de calendário que a gente tem. Nesse caso eu acho até que o Intercontinental é mais problema, assim, porque ele fica num momento da temporada que é muito complicado mesmo, né? Às vezes eu penso que deveria ser em janeiro mesmo. Teve o ano da pandemia que foi disputado em fevereiro, né? Mas eu acho que talvez janeiro ali fosse um momento melhor. Mas, enfim, essa é uma questão difícil de resolver, né? Mas eu acho que a ideia de ter o mata-mata depois é muito interessante. Isso já acontece em outras ligas, né? A gente tem a Copa da Inglaterra, por exemplo, sendo definida depois que acabou a Premier League. Vira um evento, né? A final. Então, no mínimo, a final, né? Eu acho que até o que o Steph falou seria legal de ter até as quartas, mas acho que é improvável, né? Que eles façam isso justamente por causa de calendário. Mas no mínimo, afinal, eles tinham que pensar em ser algo realmente para depois do Campeonato Brasileiro, para dar
uma valorizada, né? Teve ano que foi a Copa do Brasil, foi em outubro, né? Então fica uma coisa meio bizarra, assim. Eu confesso que eu nunca gostei muito da ideia da Copa do Brasil acabar em junho ou julho. Eu sempre achei uma coisa meio estranha, porque aí. E assim como a Libertadores também, ficava aquela sensação dos times que ganharam ficarem de férias, né? Ficou um semestre sem jogar nada, porque já estamos na Libertadores, então meio que dane-se. E não acho legal isso. É, eu entendo que existe um pedido para isso por causa da competitividade, né? Que num semestre só torna as coisas mais malucas. Mas eu acho que não é o modo de fazer com que isso aconteça, né? Acho que o ideal é criar competitividade pelos meios orgânicos, digamos assim. Mas eu acho bem interessante esse formato. Acabou lembrando muito mesmo os mata-matas do Brasileirão. Eu entendo que existe muita nostalgia com o mata-mata do Brasileirão, porque era um momento especial mesmo da temporada. A gente sabe que não é. Hoje em dia os clubes até preferem os pontos corridos por várias questões, principalmente financeiras, de previsibilidade. Você tem sócio-torcedor, né, que é uma receita importante. Os patrocinadores você consegue manter até o fim do ano, né? Se o seu campeonato acaba em outubro para alguns, principalmente para os times menores, é difícil manter o patrocinador por mais 2 meses sem ele aparecer. Enfim, tem todas essas questões que a gente vê acontecer. Tem essa discussão muito mais ativa hoje na Série C, né? Que muitos clubes da Série C pedem para que a fórmula da Série A e Série B seja reproduzida na Série C. Muito por essa questão financeira, né? Os clubes se sentem mais seguros com um campeonato com jogo até o último dia do campeonato. Uhum. Mas foi bem legal. E a coincidência de serem 2 jogos decididos nos pênaltis, né? O que, assim, pra gente, pra quem não está envolvido, e eu não torço pra nenhum dos 4 times envolvidos, é o cenário ideal, né? Pênalti do time dos outros é uma delícia, né? Porque você só desfruta. Quando é o seu time é um inferno, porque você é o coração na boca. Mas quando é o pênalti do time dos outros é o entretenimento máximo, né? Você torce pro 5º time envolvido na final, né? E que vai acabar disputando a Copa Sul-Americana na temporada que vem. O curioso dessa final também, entre Corinthians e Vasco, é que são 2 times que foram bastante irregulares, né, ao longo da temporada. Começando pelo Corinthians, foi uma temporada assim de campeão paulista, ganhando do Palmeiras, aí eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, são 2 grandes vitórias contra o maior rival, mas não pegou nenhuma sequência boa no Brasileirão, ficou meio que se arrastando no meio da tabela, e acho que mesmo nesse confronto, né, contra o Cruzeiro, teve momentos de altos e baixos, né? O primeiro jogo foi muito, muito bom, nesse segundo permitiu que o Cruzeiro virasse a eliminatória, né, chegou a abrir 2-0 o Cruzeiro, aí depois o Corinthians assumiu um pouquinho as rédeas, conseguiu empatar, levou para os pênaltis, e aí o Gabigol errou um deles, depois o Wallace também errou, e o Corinthians chegou à final. O que vocês acharam dessa partida? Eu acho que a avaliação sobre o Corinthians, ele entrou um tanto quanto sonolento para aquilo que o jogo pedia, e o Cruzeiro também tem méritos, né? A maneira como o Cruzeiro partiu para cima, conseguiu acionar bastante seu ataque, um grande jogo do Caio Jorge, Matheus Pereira se faz aquele gol de voleio barra meia bicicleta, ia ser sensacional. Mas eu até tô, assim, pelo que eu tô vendo as avaliações sobre a atuação do Corinthians, eu tô achando um pouco, olhando mais o copo meio vazio do que meio cheio. E eu gostei muito do segundo tempo do Corinthians, óbvio, o time acabou tomando um baque, né, com o gol do Cruzeiro ali no contra-ataque, mas eu achei o segundo tempo do Corinthians muito bom, assim, também pela maneira como o time reagiu, pelo volume de jogo que criou, pela quantidade de chances, né? Assim, teve o gol, mas também teve 2 bolas na trave ali, teve algumas defesas do Cássio, então foi um Corinthians que conseguiu pressionar bastante no segundo tempo, poderia ter saído com um empate que acho que faria um pouquinho mais de jus ao que foi esse segundo tempo do Corinthians, mas não saiu, e aí nos pênaltis o time teve essa reação, né? Conseguiu essa virada nos pênaltis, que também acho que é
um grande mérito da capacidade da equipe, né, nessas cobranças. Eu até fiquei impressionado, porque ainda que o Yuri Alberto tenha parado no Cássio, mesmo as cobranças em que o Cássio pulou de um lado e o jogador do Corinthians cobrou do outro, na maioria das vezes, assim, foram batidas excepcionais, né? Assim, batidas bem no canto, então deu para ver que o time estava muito preparado para essa disputa por pênaltis. Óbvio, contou ali com o erro do Gabigol, que pareceu até um tanto quanto displicente, né, naquela cobrança e vira o momento da disputa por pênaltis, e também com a capacidade do Hugo Souza, né, que é um goleiro que a gente sabe como ele cresce em momentos decisivos e ainda mais em disputas por pênaltis, né, e nesse sentido os dois jogos acabaram tendo, acho que essa nuance especial da disputa dos goleiros, né, de ser um veterano que acabou deixando o clube em que ele fez história e foi para outras cores, contra um cara jovem em ascensão que tem vivido bons momentos. Obviamente, Corinthians e Cruzeiro tinham um elemento a mais por ser o Cássio enfrentando o Corinthians, mas o Hugo Souza prevaleceu, né? Acho que o momento dele também enfatiza a forma como ele já ele ganhou a torcida do Corinthians, como ele tomou conta da posição, mesmo na referida defesa que ele fez contra o Matheus Pereira no primeiro tempo, foi um lance espetacular, né? Assim, a maneira como ele consegue espalmar aquela bola no contrapé, e lance de bicicleta geralmente é muito difícil, porque você não consegue ter uma leitura tão boa do movimento de corpo do atacante, né? Ainda que tenha sido um lance que o Matheus Pereira ele gira o corpo e dá o voleio, meia bicicleta, enfim, com o corpo um pouco mais na diagonal. É um lance muito difícil de conseguir fazer essa leitura, e o Hugo foi excelente. Aí, quando chega o momento decisivo, o cara cresce, e aí também tem essa questão de intimidação na disputa por pênaltis, né? Esse jogo mental em que ele foi muito bem. O Corinthians é curioso, porque dava uma sensação, depois do primeiro jogo, que o Corinthians tinha se tornado favorito, não só pelo resultado, que é óbvio, mas pela exibição, né, que fez. E a sensação ali, quando o Cruzeiro fez 2-0, a sensação era que ia perder no tempo normal, né? Tava dando uma sensação de que as coisas poderiam ficar muito graves ali. E aí, enfim, eu concordo que o Corinthians fez um ótimo segundo tempo, depois de reagir, depois de fazer o primeiro gol, poderia ter empatado esse jogo e faria completo sentido dentro do que foi o jogo, que o Corinthians tivesse empatado e tivesse conseguido a vaga sem precisar dos pênaltis, porque fez muita pressão, né? Teve momentos ali que realmente pareceu que o Cruzeiro não aguentaria. E eu até achei que o Leonardo Jardim pareceu um pouco inerte ali, não sabendo o que fazer para sair daquilo, porque no momento que o time dele tomou o gol, a coisa inverteu de tal ponto que eu acho que ele precisaria mexer de alguma forma. E eu digo mexer não só trocar jogador, né? Mas mexer em algo do time ali para tentar reagir, né? E o time não conseguiu reagir. O Corinthians acabou não conseguindo o empate, mas ficou por muito pouco. E eu até acho que isso é difícil de avaliar, porque pênaltis tem muitos fatores envolvidos ali, mentais e técnicos, mas a forma como o Corinthians leva o jogo para os pênaltis, eu acho que até ajuda os jogadores a ficarem confiantes, porque o time estava tão perto de fazer o gol, né? E o Cruzeiro, ao contrário, né? Parecia que estava com a classificação encaminhada e de repente as coisas desandaram e o time derreteu e quase que sobreviveu ali na Bacia das Almas no segundo tempo. Eu acho que isso é sempre melhor você chegar nos pênaltis depois do segundo tempo que fez, né? O Corinthians, assim. Sempre é melhor evitar os pênaltis, né? Os pênaltis nunca são a melhor forma de você decidir alguma coisa. Porque depende de muitas aleatoriedades, né? Mas é melhor que você chegue psicologicamente mais forte, né? E é uma classificação interessante. E, curiosamente, a gente vai falar dos dois jogos, mas os dois técnicos brasileiros
venceram e vão fazer uma final de 2 técnicos brasileiros, e não só de 2 técnicos brasileiros, 2 técnicos que foram da seleção neste ciclo, né? O Fernando Diniz e o Dorival Júnior, né? O que é bem curioso, eu acho. É um pouco curioso e também é um pouco sintoma, assim, eu gostei, foi a definição de oportunismo, né? A entrevista do Dorival Júnior depois da semifinal, né? Para chamar pro estão desrespeitando o técnico brasileiro, blá blá blá. Tá, tudo bem. Mas assim, é isso. Vocês dois passaram pela seleção brasileira e não deu, né? A gente acabou de ver isso acontecer. Então, assim, tá bom. Pode ser que tenha às vezes um exagero, tipo, você só pode contratar técnico estrangeiro porque nenhum brasileiro presta. Pode ser que tenha um pouco de exagero em relação a isso, mas esses estão, tanto o Dorival quanto o Diniz, entre os melhores técnicos brasileiros do momento. E eles têm um teto, né? Que outros treinadores de outros países conseguem superar um pouquinho. Nesse momento, na média, basicamente, né? E acho que a passagem pela seleção brasileira foi um exemplo disso, não foi o único. Você tem, é verdade, como o Dorival também disse, o Felipe Luiz, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Perfeito, ele tá fazendo um bom trabalho. Também é um técnico novo que está surgindo agora. Também vamos ver qual que vai ser o teto dele. Eu imagino que vai ser bem alto. Eu confio bastante na qualidade do Felipe Luiz. Mas acho que também um pouquinho de calma, né? Em usar esse momento para fazer uma grande declaração, como o Dorival Júnior fez. No outro jogo, pode falar, Lobo. É que não dá pra tirar grandes conclusões, né? É uma curiosidade e não dá pra ir muito além disso, né? Não dá pra fazer uma grande análise a partir disso. É só uma curiosidade. É que é curioso porque é nesse ciclo exatamente da que a gente vai pra Copa ano que vem. Esses 2 técnicos estiveram na seleção. Como você falou, fracassaram, deram errado por motivos diferentes. E acabaram mostrando aí que no Brasil eles ainda conseguem ter bons trabalhos, né? Os 2 são bons treinadores, é que realmente é isso. Talvez pro nível que a seleção exigisse não estava funcionando tão bem. E aí vamos ver agora como vai ser essa final com os 2 e com estilos bem diferentes. Você não fez grandes conclusões, né? O Dorival que tirou grandes Sim. conclusões disso. Outro jogo, né? O Fluminense ganhou do Vasco com um gol contra do Paulo Henrique. Mas também foi um jogo aí que, assim, o Fábio, né? O garoto Fábio, de 45 anos, fez várias belas defesas, né? E o Vasco, principalmente no fim, no jogo de ida, né? Buscar aquele gol com o Vegete ali nos minutos finais. Aquela partida do Ryan, principalmente, né? Foi o que mais essencial para essa vaga. Aí depois perdeu no jogo de volta e também passou nos pênaltis. Não foi um jogo. Tecnicamente, eu acho que foi um jogo inferior, né? Até por muito perde-ganha no meio-campo, alguns lances mais nervosos. Mas o Vasco, apesar da derrota, ele foi claramente superior, né? Quantidade de chances que criou, como você bem falou das defesas do Fábio, né? Até travou uma batalha particular com o Ryan nesse jogo, assim, várias das defesas foram contra o Ryan, né? Embora a mais impressionante tenha sido talvez aquele chute de longe do Gomes no primeiro tempo, que o Thiago Mendes até apareceu comemorando na câmera de trás, assim, e o Fábio foi buscar no ângulo, mas foi um Vasco que conseguiu, né? Ele martelou bastante, conseguiu deixar o Fluminense bem desconfortável, apesar da derrota, apesar da infelicidade do PH, e nos pênaltis também conseguiu prevalecer. E aí, assim, eu gosto de assistir disputa por pênaltis prestando atenção nos detalhes. E para mim, assim, um detalhe que pega muito foi logo nos 2 primeiros erros, né? Quando o Verratti ele perde o pênalti, o time todo do Vasco vai até o Verratti para abraçá-lo, para levá-lo para o meio do campo. E quando o John Kennedy perde o pênalti também na sequência, ele sai sozinho, né? Ele sai sozinho falando para ninguém, assim, né? Ele balbucia alguma coisa ali, se lamentando. E até tem não lembro o nome do especialista, mas tem um psicólogo no Twitter, né, que durante as Copas do Mundo costuma viralizar fazendo análises de disputas por pênaltis, que ele enfatiza bastante isso, né, a maneira como
tem esse comportamento ao redor dos companheiros e como isso ajuda também na hora de dar confiança, enfim, acho que essa postura coletiva do Vasco me chamou bastante atenção, até porque a sequência dos 2 erros, quem cobrou foi o Ryan, e foi outro lance também que acabou me chamando a atenção, né, porque o Ryan, ele bate forte no alto, o Fábio acerta o canto, mas não consegue pegar porque foi uma cobrança muito competente do Ryan, e aí ele sai com um sorriso, né, ele sai sorrindo para ir para abraçar o Léo Jardim, para transmitir confiança para o goleiro. Então eu também senti o Vasco um tanto quanto leve assim em relação ao Fluminense para essa disputa por pênaltis. E aí o Léo Jardim prevaleceu, né? Um cara que tem um histórico de decisões por pênaltis em que ele ajuda o Vasco. Mais uma vez ele acaba sendo muito feliz, né? E sendo inteligente ali de esperar a cobrança do Canóbio no final, que proporcionou uma defesa fácil. Também os cobradores do Vasco foram muito bem, porque o Fábio consegue ali fazer a leitura, consegue acertar o canto, mas não pega, né? O chute do Coutinho, acho que é o melhor exemplo, uma bola que é impossível de qualquer goleiro pegar. Se ele erra, é só se batesse mesmo na trave, né? Se batesse na trave e saísse para a felicidade dela, a bola dá um beijinho no travessão e entra. E acho que isso também dá confiança pro Vasco nessa sequência rumo à final, né? Porque era um time que durante o Campeonato Brasileiro engatou uma série de vitórias ali que até gerou esperanças de conseguir vaga na Libertadores. No final as coisas degringolaram e o Vasco, enfim, até na última rodada ali chegou a se aproximar da zona de rebaixamento por conta de uma sequência negativa de resultados, mas acho que esses 180 minutos contra o Fluminense, até pelo momento que o Fluminense também vinha, né, vinha de um momento positivo com o Zubeldia, acho que isso também dá uma confiança para o Vasco e uma segurança para conseguir disputar essa final contra o Corinthians. O Vasco. Primeiro, assim, o gol do Paulo Henrique, muito azar, assim, ele errou, foi um erro técnico, mas provocado ali por um lance que foi muito maluco, né? O cruzamento, o Canóbio foi muito bem na jogada, o Everaldo desvia, a bola meio que bate. Que olhando o replay, na hora do lance não dá pra perceber isso no tempo real, mas vendo o replay, uma câmera de perto, você vê que ele erra completamente o gesto, né, de tirar a bola e faz o gol. Mas acho que dá pra comparar com o jogo do Corinthians, que o Fábio manteve o Fluminense no jogo. O Vasco poderia ter alcançado o empate no tempo normal, poderia ter conseguido a classificação sem os pênaltis também, como o Corinthians poderia, e acho que até o Vasco, ao longo do confronto, me pareceu também superior, assim, não... eu acho que o Fluminense fez um segundo jogo melhor do que o primeiro, mas o Vasco me pareceu um pouco melhor na disputa nesse duelo, na maior parte do tempo. E o Fábio fez defesaças. Teve o chute do Felipe Coutinho, que é aquele... Lembrou o Felipe Coutinho dos bons tempos, né? Um chute colocado, buscando ângulo, assim, que ele fazia muito e acertava muito, né? Principalmente na época do Liverpool. E o Fábio buscou, né? Uma bola super difícil. E várias bolas que o Coutinho trabalhou ali em bolas paradas levaram perigo também pro gol do Fluminense. Fluminense me parece ter um problema, principalmente no ataque ali, de como resolver as jogadas. O Canóbio é um cara muito esforçado, criou muito e defendeu muito também, mas me parece que o Fluminense não conseguiu se articular bem. O Acosta não fez um jogo como esperado, ele é um dos jogadores mais importantes, acho que, do ataque do Fluminense, pela capacidade criativa dele, mas não conseguiu jogar bem. Acho que ficou muito preocupado em reclamar da arbitragem numa suposta cotovelada do Thiago Mendes, e acho que ficou... A sensação, até na transmissão, foi a mesma, que tiraram, que o Zubeldia sacou o Acosta justamente porque ele estava com amarelo e estava reclamando muito, e poderia ser expulso, né? E aí as coisas
se complicariam. E ali nos pênaltis, virada nos pênaltis não é exatamente incomum, mas eu acho que todo vascaíno ficou com o coração na mão quando viu o Verratti perder o primeiro pênalti. E quando viu o Coutinho bater o pênalti que parecia que ia sair e bate na trave e entra. Foi uma disputa bem difícil ali, né? E o Canóbio, eu até fiquei com dó dele, porque eu acho que ele fez um jogo... não foi dos melhores, assim, tecnicamente, mas foi um jogo de muito esforço dele, que é uma característica dele, né? Se doou muito pro time, tentou fazer o que fez e acabou perdendo o pênalti, bateu muito mal, né? Mas muito, muito, muito mal. Bateu no meio e fraco, a meia altura, quer dizer, talvez o pior jeito de bater um pênalti, né? Porque normalmente quando você vai bater no meio, pelo menos bate forte, né? E no alto, para ter mais chance de o goleiro não conseguir pegar. E agora a gente vai ver uma final curiosa, né? Acho que ninguém apostaria nessa final no começo do ano. Dois times. Eu fiquei com a sensação até que é uma final que lembra a Liga Europa da temporada passada, assim, de dois times medíocres no ponto de vista da tabela, né? Assim, no caso da Liga Europa é até pior que medíocres, né? São dois times da rabeira mesmo, né? Dois times que quase caíram. Não quase caíram, é um exagero, porque tinha uma diferença de pontos grande, mas que ficaram nas últimas posições e decidiram a Liga Europa, né? No caso da Copa do Brasil, vai ter um pouco isso, faz parte do jeito de mata-mata, né? Mata-mata permite que times como o Corinthians, que fizeram um ano absolutamente irregular, elimine um time como o Cruzeiro, que é um time que fez jogos melhores. E vai ser uma final interessante nisso, até porque é a última final que a gente vai ver ida e volta, né? Eu já tô triste só de pensar nisso, porque a gente vai ver um jogo, não sei se no Maracanã ou no São Januário, né? Depois do jogo os jogadores ficaram falando sobre São Januário e não sei se o Vasco vai levar para São Januário, mas enfim, a princípio no Maracanã e a Arena, né, e a Neoquímica Arena, vai ser um ambiente muito legal, são duas torcidas que criam um ambiente incrível, a torcida do Vasco foi muito presente nesses jogos, e aí eu fico pensando que, putz, ano que vem pode ser que seja, sei lá, em Brasília. Brasília. Bom demais, né? Lógico que vai ser em Brasília. E aí vai ser um clima totalmente diferente, né, porque aí vira um clima de amistoso, assim, não é amistoso propriamente dito, mas que não tem a torcida mandante fazendo a sua festa, né? Que é uma coisa que a gente já perdeu na Libertadores, né? Então, me dá uma sensação muito ruim, assim. Então, espero que a torcida do Vasco e do Corinthians aproveitem esses jogos como mandantes, porque eu não sei se a gente vai ver de novo, né? Quarta-feira, dia 17, 9h30, Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. E aí, domingo, 18h30, dia 21, Vasco e Corinthians, o jogo de volta, né? Dois times que têm certa história entre eles, né? Disputaram uma final de Mundial de Clubes, teve o jogo do Diego Souza e do gol do Paulinho na Libertadores, e o Corinthians duas vezes foi campeão da Copa do Brasil, passando pelo Vasco. O Dano Cohen por aqui, a Cecília Madeira também, Matheus Cremonese, todo mundo nos cumprimentando, dando boa noite. O Júlio Palmieri disse que o Garro faz muita diferença no time do Corinthians. O Tobias dizendo partidas absurdas dos goleiros nos dois confrontos. O Klaus manda um boa noite para todos. O Guilherme Kundlat disse que conseguiu assistir ao vivo depois de muito tempo, mandando um abraço lá de Darmstadt, na Alemanha. E nossa, está muito bem na Alemanha hoje, porque o Vinick Beber também manda um abraço de Bremen, que também, por acaso, fica na Alemanha. Infelizmente, eles perderam de 4-0 em casa. Imagino que ele se refira ao Werder Bremen. Giovanni Tavares dizendo fenômeno azul na Série A. Referência, claro, ao Remo, né? Certo? É isso. O Leonardo Caneco aqui dizendo que o Léo Jardim já tinha pegado o pênalti do Canóbio. E alguém, por favor, né? Coloque o Galvão Bueno no museu, né? Porque há um malabarismo mental para chegar de Canóbio a Chernobyl foi, tipo, brilhante, né? Não tem outra pessoa que consegue fazer tudo isso e ainda seguir narrando como se nada tivesse acontecido, né? Tipo, imagina chamar um atacante de Chernobyl e só, tipo, fala, Tino, isso é brilhante.
Absolutamente brilhante. Nessa quarta-feira também a gente vai ter o Flamengo enfrentando o Paris Saint-Germain. Vou falar rapidinho antes da gente ir para a Europa sobre esse jogo, porque eu acho que é uma das finais de... Alguém precisa consolidar todos os campeonatos numa página da Wikipédia, que eu fui fazer um textinho sobre isso hoje, é tipo 60, 2004 tá numa página, aí 2000, 2005, 2025 tá em outra, aí o Continental é uma outra já criaram uma terceira, né, porque fica mudando o formato o tempo inteiro. Mas enfim, a final do Mundial era exatamente assim que era o título mundial até outro ano, né, a gente não vai começar a mudar agora, na minha opinião. Mas é um jogo bastante interessante porque a gente tem um confronto entre brasileiro e europeu. Chegou esse confronto. E eu acho que até falei em programas anteriores que eu estou muito curioso para ver como que o Flamengo vai adaptar o seu jogo em relação os jogos da Copa do Mundo de Clubes, né? Porque quando a gente pega, o Fluminense pegou o Manchester City em 2023, fazia sei lá quantos anos que o Fluminense não pegava um jogo competitivo contra um europeu do nível do Manchester City, né? Talvez 70 anos. A mesma coisa com mesmo o Palmeiras, quando enfrentou o Chelsea, fazia bastante tempo também. E no caso do Flamengo, existe uma familiaridade muito grande. Por ter enfrentado dois nos Estados Unidos, por ter jogadores, quase nenhum time tem tantos que atuaram no mais alto nível na Europa, né? Caras como Alexandre, Jorginho, Danilo, que vieram desses europeus que o Flamengo vai enfrentar, e um treinador, né, que passou a carreira inteira também nesses europeus. Então, assim, tem vários elementos para o Flamengo fazer um jogo dos melhores, né, que a gente espera dessa final de Mundial. Né? Eu até vi uma declaração do Luiz Araújo dizendo que eles vão... A ideia é manter a postura que teve contra o Bayern de Munique, minimizando os erros. O que é, obviamente, mais fácil falar, né, do que fazer. Porque também os erros, aqueles erros foram muitas vezes forçados, né? Raramente você erra num vácuo. Mas, enfim, essa é a minha expectativa para esse jogo de quarta-feira, Stein. Eu diria, assim, uma afirmação tanto quanto arriscada, mas antes desse jogo eu vejo até o Flamengo com mais chances de ser campeão do torneio do que em 2019. Em 2019, obviamente, o Flamengo vinha num momento melhor, vinha jogando bem mais a temporada toda, né, em qualidade, enfim, mas era um Flamengo que já estava desgastado, que dependia muito mais da sua base titular e tinha um Liverpool, acho que um adversário mais duro, assim, o PSG, não que o PSG não seja um adversário duro, longe disso, mas é uma temporada do PSG com mais idas e vindas, com problemas sérios de lesão, né, jogadores importantes que estão lesionados, que não vão conseguir disputar essa decisão, e o Flamengo, assim, se por um lado é um Flamengo que ele não vem jogando tão bem, acho que dentro da própria temporada já teve momentos melhores do Flamengo, e o time tem algumas questões de alguns lapsos, né? Nesse jogo contra o Pirâmides, que foi um jogo relativamente tranquilo, a equipe também teve lapsos, dependeu do Rossi ali no finzinho do primeiro tempo para evitar o empate. É um Flamengo que, se ele conseguir minimizar os erros, ele tem capacidade para ser competitivo durante os 90 minutos, né? Contando com esse elenco, contando com a variedade de jogadores, aí vai depender muito da leitura do Felipe Luiz, e em outros momentos da temporada até existia a discussão, né? O Felipe Luiz demora para mexer, ou o Felipe Luiz não consegue manter a intensidade do time no primeiro tempo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, né? O time às vezes caía de intensidade no segundo tempo. Eu acho que essas também foram lições que o Flamengo assimilou durante a temporada e que chega mais preparado assim para enfrentar o PSG, né? Contando com a qualidade de seus jogadores, contando com a experiência de tanta gente com vivência na Europa, com as capacidades ali de variação entre as escolhas, sobretudo dos pontas, né? O Flamengo tem acho que um conjunto de pontas ali que é muito homogêneo e que dá essa possibilidade de pensar em quem vai entrar, que a gente viu, né, em relação ao jogo contra o Cruz Azul, depois mudanças para o jogo contra o Pirâmides, então o Flamengo tem essa possibilidade de variação,
Quero ver como é que vai estar o Pedro também, né? Porque ainda que ele tenha jogado só um pouquinho contra o Pirâmides, ele já deu um gostinho ali, quase acabou marcando um gol dele. É um cara que acho que é importante. A própria, às vezes o Flamengo, você assiste alguns lances e tem uma possibilidade de criação ali que seria muito mais pro Pedro do que para quem está comandando o ataque, sobretudo o Bruno Henrique, né? Acho que a final da Libertadores eu fiquei muito com essa sensação. Alguns lances que o Flamengo criou ali, que eram mais para o Pedro do que para o Bruno Henrique em si, o Flamengo não conseguiu essa capacidade de decidir a partida. E outro ponto importante, nesse momento, sobretudo, né, nesses jogos recentes, é como a bola parada do Flamengo tem funcionado muito ofensivamente, né? O Arrascaeta está nessa fase iluminada, está fazendo uma temporada espetacular e no Mundial tem só comprovado isso, né? 2 grandes partidas e a bola parada tem decidido muito ao Flamengo. Se o Flamengo conseguir equilibrar esse jogo, conseguir reduzir os erros, né? Porque de fato, como o Luiz Araújo errou tanto contra o Bayern e de fato o time ali deu certos cochilos, sobretudo na saída de bola, o Flamengo aprendendo isso, assimilando isso, também pode reduzir os erros para fazer um jogo mais equilibrado contra o PSG e ter essa chance de ter a conquista, né? Acho que das três últimas participações do Flamengo em mundiais, eu nem cito 2022, né? Porque era outro contexto, mas vejo um conjunto mais forte dessa vez, assim, mais variações, enfim, mais tarimba também do Flamengo para tentar bater de frente com o PSG. O PSG tem essa temporada irregular, né? Me parece que eles estão meio que esperando, sei lá, chegar a fevereiro, maio ali, para março ali, para pisar mesmo no acelerador, porque realmente é excesso de jogos, né? Os caras chegaram na final da Copa da França, na final da Champions, na final da Copa do Mundo de Clubes, fizeram todas as rodadas da Ligue 1, não pularam nenhuma. Então eles fizeram todos os jogos que um time podia fazer, né? E estão realmente com problemas físicos. Mas começa a melhorar. Para esse jogo, por exemplo, o Hakimi tá fora, só vai voltar ano que vem. Mas Beraldo, Chevalier, Dembélé e Marquinhos eram dúvidas. Os 4 viajaram. O Chevalier e o Beraldo já jogaram, estavam relacionados, né, no domingo contra o Metz. O Dembélé estava gripado, virose, não conseguiu jogar, mas ele já treinou na segunda-feira. O Marquinhos também. O Marquinhos é um pouco mais dúvida. Mas acho que mesmo o Dembélé ainda é dúvida, mas é um time que já quase todo mundo viajou para o Catar, né? Onde, aliás, né, Lobo, além de tudo, o Flamengo vai ter que lidar com a torcida da casa, né? Porque o PSG é mandante. O Qatar é dono do PSG, portanto, o PSG vai jogar em casa, né? A gente viu até a recepção, né, do PSG quando chegou ao Qatar, com o Emir, enfim, toda a pataquada lá. Mas, ó, assim, do que a gente tem visto tanto do Flamengo jogar quanto do PSG, eu acho que é bastante possível a gente esperar um jogo que o Flamengo consiga causar muitos problemas para o PSG. É difícil avaliar o PSG por isso. O PSG, se jogar como tem jogado, eu acho que vai sofrer. Mas a gente não sabe, né? Porque a sensação é essa que você falou, que eles não estão pisando fundo no acelerador, né? Mas eu não sei se também consegue mudar a chave tão fácil, né? Se você vem tropeçando, enfim, o time nem tá fazendo uma campanha ruim, né, na Ligue 1, mas é que tem o Lan que tá fazendo uma campanha excepcional pro padrão do time, né? Eu tava olhando aqui que tem 16 jogos, 12 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. A diferença pro PSG é que o PSG empatou 3 e perdeu 2, né? Então perdeu 1 a menos, mas empatou 2 a mais. Então tem 1 ponto a menos. Uma campanha do PSG que seria de liderança mesmo, mas é que o Lan tá fazendo essa campanha acima da média, né? O que eu acho que coloca o PSG numa situação um pouco desconfortável, né? O time normalmente lidera com muita folga, né? E tem uma diferença que o PSG já não tem mais há 2 temporadas. O Mbappé, que é aquele cara que, assim, o time, mesmo quando o time jogava mal, e a gente tá vendo isso no Real Madrid, né? O time pode não jogar muito bem, mas aí a bola cai no Mbappé, ele vai lá e resolve o jogo, né? Acho que no caso do PSG a gente não tem visto alguém
fazer esse tipo de papel, né? Talvez porque o Dembélé tem sofrido com lesão, com cansaço, com tudo isso, mas a gente não tem visto isso acontecer. Então, eu tenho uma ótima expectativa. Eu espero que o jogo entregue essa dificuldade para o PSG, porque eu acho que vai se tornar o jogo interessante. O PSG talvez tenha que engatar a marcha que ele não está engatando, e não sei se é tão simples assim, né? Não acho que não é simples. Mas assim, é que a questão é essa, né? Assim, se o PSG engatar e jogar que nem estava jogando na temporada passada, não é que o Flamengo não consegue ganhar do PSG, né? Ninguém consegue. Foi um time que ganhou de todo mundo, né? Conquistou a Tríplice Coroa, não teve. Foi o melhor time da temporada europeia. Então, é um desses casos em que chegou o melhor time da Europa, né? Então, no Mundial, às vezes acontece de não ser. Então, é com isso que o Flamengo tem que lidar. Se o PSG atingiu em alguns momentos, né? Assim, meteu 7 no Leverkusen, foi um jogo meio estranho, teve um expulso de cada lado, ganhou do Barcelona na Catalunha, né? Não foi no Camp Nou, mas foi no estádio Montjuic, bastante desfalcado, né? Então ali foi uma boa vitória também, mas no geral tem sido de altos e baixos. Esse ano, um brasileiro ganhou do PSG, né? E era o PSG que estava um pouquinho mais embalado do que esse. Mas acho que o Flamengo também não tem o perfil de fazer o mesmo jogo que o Botafogo fez naquela partida, né? E ainda assim, não acho nem que é totalmente recomendável ficar com 20% de posse de bola num jogo como esse. Então, não sei o quanto que dá para tirar daquele jogo lições, mas eu acho que do jogo contra o Bayern dá para tirar. E vamos ver se o Felipe Luiz consegue traduzir isso em uma atuação competitiva contra o PSG, talvez vitoriosa. Vamos, aproveitando, falar da Europa. A gente vai fazer um giro rapidinho aqui pelas grandes ligas. A gente teve na Inglaterra quase que o Arsenal perde a liderança depois de tantas semanas dizendo o título já é do Arsenal, e precisou de um gol ali nos minutos finais, né, do gol contra o Wolverhampton. Quase apareceu o gol do Gabriel Jesus, né? O narrador até do Arsenal falou: gol do Gabriel Jesus depois de tanto tempo, tava fazendo todo aquele épico, né? E na verdade foi um gol contra. E o primeiro gol do Arsenal também foi o gol mais, sim, a maior sorte da história, né? O cobrança de escanteio, bateu na trave do goleiro e entrou. Um jogo ruim do Arsenal, no geral. Um ataque muito limitado no primeiro tempo, principalmente, a bola parada, ao sacar. No segundo teve algumas chances ali com o Martinelli e com o Gyökeres, mas não foi uma boa apresentação do Arsenal, né? E você pode interpretar como vitória de campeão ou tá dando uma baixadinha. Agora entra na temporada das férias, né, na Inglaterra, o calendário é bem difícil, embora acho que vai ter uma semana livre agora, mas é agora mais ou menos que meio que se decide quem que vai brigar por esse título. E parece que um desses times vai ser, com certeza, o Manchester City, né? Que eu não sei se ele vai ser punido por irregularidades financeiras, mas ele devia ser punido por irregularidades estéticas. Porque o uniforme que eles usaram nesse jogo foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Mas eles estão engrenando, né? O Shirk tá se soltando bastante, os chutes do Foden voltaram a entrar e o Haaland ainda faz muitos gols. E assim, meio que sem ninguém ver, o Matheus Nunes deu sua quarta assistência na temporada, né? Ele que foi deslocado como lateral direito, meio que na urgência, e tem melhorado como lateral direito. E outro que tá entrando na briga pelo título é o Aston Villa. 9 vitórias seguidas por todas as competições, 6 pela Premier League e 10 em 11, né? Só perdeu do Liverpool. Foi um grande tropeço do Aston Villa. 2 gols do Morgan Rodgers nesse 3-2 contra o West Ham, um deles um golaço de fora da área, né? Ele meteu aquele pombo sem asa e ganhou o jogo. Essa é a briga pelo título da Premier League, né? A gente tem ali uma diferença muito pequena no topo da tabela. A diferença é curioso ver como o Arsenal, eu fiquei com a sensação de ser um tipo de vitória de campeão. É claro que não dá pra saber isso até ganhar, né? Mas é esse tipo de jogo que a gente via o Arsenal perder, né? Em vários momentos. O jogo que o Arsenal dava uma bobeada, até perdeu recentemente do Aston Villa, mas é um tipo de jogo que
que o Arsenal arrancou a vitória meio a forceps. E a história do Gabriel Jesus fazer o gol seria muito boa, mas na comemoração dá a sensação que ele tá falando que não foi dele o gol, né? Que ele tá falando. Porque Olha só, acho que os que honesto. companheiros. Acho que os companheiros foram abraçar e acho que ele tá falando que não foi dele. Assim, eu fiquei com a sensação que ele tá apontando ali pra dizer que não foi dele o gol. Mas, enfim, o gol sai porque ele tá ali, né? O zagueiro é levado a tentar cortar justamente porque ele tá ali marcando presença. Então, e é um segundo jogo que ele entra bem, né? Ele entrou no jogo da Champions e movimentou, ele entrou nesse jogo e movimentou. Talvez o Arsenal comece a ter uma concorrência ali nessa posição que não vinha tendo, né? O Gyökeres é um jogador que tem altos e baixos aí, ainda não está adaptado completamente, então é interessante. E nesse momento, Manchester United e Liverpool dividem, tem a mesma pontuação, né? O Manchester United com 26, Liverpool com 26. Era difícil imaginar isso, né? O Liverpool, que o titular é o Ekitike, né, Bonsa? Não é o não é Tem o que ser o Isaac. Ekitike. E o Ekitike meteu 2 gols, fez os gols da vitória do Liverpool. Te falar, viu? Se todo jogo de futebol tivesse Manchester United, futebol não precisa se preocupar com a Netflix. Assim, é entretenimento, assim, puro. Não tem 4-4 hoje com o Bournemouth, quase que o Bournemouth ganha por 5-4 e, tipo, tudo aconteceu nesse jogo. Só dar um destaque, né? Nesse jogo, os atacantes brasileiros acabaram aparecendo também, porque, enfim, se saíram 8 gols, os centroavantes tinham que aparecer, né? Então, Evanilson e Matheus Cunha ajudaram nesse placar muito dilatado. O Casemiro também acabou marcando o gol. E dá um destaque para o grande clássico da rodada, né? A vitória do Sunderland por 1-0 sobre o Newcastle. Assim, eu diria que é a maior rivalidade regional do futebol inglês, né? Porque acho que dá para fazer o paralelo aqui no Brasil com o Grenal, assim, porque é uma rivalidade muito concentrada, uma região que tem características próprias, que vive de maneira muito intensa essa disputa, né? No caso, no Nordeste da Inglaterra, ali numa região muito específica, são duas torcidas bastante intensas, e foi uma vitória do Sunderland importante, né? Até pelo momento recente que era positivo do Newcastle, o Newcastle tentando também se aproximar na tabela, né? Se o Newcastle, no caso, se o Newcastle vence a partida, ele conseguiria ultrapassar o Sunderland vencendo, aumentou a vantagem para 4 pontos nesse reencontro na primeira divisão, né? Eles tiveram até uma partida recente pela Copa que o Newcastle venceu, e ainda que tenha sido com gol contra do Voltemade, que não tenha sido um jogo brilhante do Sunderland, acho que é um resultado para dar essa injeção de ânimo, né? Esse estou aqui, estou ambicionando grandes coisas do Sunderland, que segue nessa disputa, pelo menos pela 4ª vaga na Champions, né? Tem o grupo ali de Arsenal, Manchester City e Aston Villa que se desgarrou um pouquinho na tabela, mas o Chelsea venceu, foi a 28 pontos, e o Sunderland está 2 pontos atrás, então ainda está nessa briga pelo G4, que pode virar G5, né? Dependendo do desempenho dos ingleses nas competições europeias, que tende a dar mais uma vaga. O Sunderland está nessa briga, e assim, para uma temporada em que, assim, qualquer temporada da Premier League nos últimos tempos, né, os promovidos são naturais candidatos ao rebaixamento. Dessa vez o Sunderland ele está conseguindo fincar o pé de uma maneira que deve passar longe, assim, de temer o risco de queda. Eu ia falar que segue no bolo, né? Mas todo mundo tá no bolo, né? Tem 8 pontos separando o 4º colocado do 15º. Foi o primeiro Newcastle e Sunderland na primeira divisão desde 2016. Como o Stein citou, teve um ano passado pela FA Cup que o Newcastle venceu por 3-0. O Salah jogou, ele entrou contra o Brighton no primeiro tempo, né, no lugar do Joe Gomes, e depois saiu aplaudindo. Não sei se teve cara de despedida, mas ele tá se despedindo para a Copa Africana de Nações, né? Então, alguma despedida aconteceu ali. Ele entrou no lugar do Joe Gomes, que inclusive tem sido titular na lateral direita e tá ajudando bastante no equilíbrio defensivo do Liverpool. O Brighton melhorou, inclusive, depois da saída dele por lesão. Não foi um jogo
inofensivo do Brighton, mas o que quer que o Slot esteja fazendo defensivamente está funcionando. O Liverpool está melhorando um pouquinho defensivamente nesses últimos jogos. O Chelsea voltou a vencer depois de 3 rodadas, né? Assistência e um gol do Malo Gusto contra o Everton. O Estevão ficou no banco e o Cole Palmer marcou de novo. Ele fez só o seu 4º jogo como titular pela Premier League e dos últimos 2 ele só jogou uma hora, né? Então ele tá claramente aí com alguma restrição física, mas tá pouco a pouco voltando, recuperando o seu melhor futebol. E o Tottenham levou uma pancada do Nottingham Forest, que tá testando bastante a convicção da diretoria com o trabalho do Thomas Frank, né? Até peguei aqui uma estatística da coluna do Jonathan Wilson no Guardian. Só 2 vezes nos últimos 11 jogos o Tottenham teve um XG acima de 1, né? O que é tipo normal, assim, você fazer um de XG. Tipo, um pênalti é 0,78, sabe? E 4 jogos nessa temporada eles registraram menos de 0,03, né? 0,3, né? O que é tipo 0,30. Então, ofensivamente, o Tottenham deixando muito a desejar. Falando em deixar a desejar ofensivamente, Lobo, o Allegri recebeu o prêmio de técnico do mês antes do começo do jogo dele pela Série A, mas o Milan só empatou, né, com o Sassuolo, um bonito gol do Ismael Koné para abrir o placar. Depois o Rabiot quase fez um golaço também. Aí teve o Modric dando passe para o Loftus-Cheek, o Bartesaghi marcou 2 vezes, e o Milan só empatou, mas aí quem aproveitou foi a Inter, que venceu o Genoa fora de casa por 2-1. O Napoli perdeu da Udinese com um belo gol, né, um golaço do Ekkelenkamp, que meteu no ângulo. Depois a Udinese ter 2 gols anulados, né, um deles inclusive do Zaniolo. E depois a Roma, que venceu o Como nessa segunda-feira, aparece com 30. Então tá tendo uma escadinha ali na ponta da Série A, mas também teve troca de liderança. Teve troca de liderança. É isso. O Milan, acho que o Allegri diria. Por isso que eu não gosto de ter que atacar muito, porque tomou 2 gols, né? E é curioso, o Milan fez 2 gols com o Bartesaghi, que é um garoto, né? Entrou jogando ali na ala esquerda. Apareceu muito bem, fez os 2 gols. Um jogo interessante nesse sentido. Um jogador que a gente sempre fala sobre formação de jogadores italianos, né? É uma questão que é muito levantada, que faltam jogadores tendo espaço, né? Dos jogadores formados pelos times italianos. O Bartesaghi aí apareceu e foi muito bem. O Allegri joga com 3 zagueiros, né? Então os alas têm bastante liberdade e ele apareceu no ataque com bastante liberdade. Outra vez um ótimo jogo do Modric, né? O Modric comandando as ações ali no meio campo, mas o resultado derrubou o Milan da liderança, porque a Inter foi até Genoa e venceu por 2-1. Um jogo que foi bem melhor do que o placar indica. A Inter poderia ter feito 3 no primeiro tempo sem muita força. Fez 2-0 controlando bastante o jogo, estava controlando bastante o segundo tempo também, aí tomou um gol, né? E aí as coisas deram uma bagunçada. O Genoa chegou a pressionar um pouco, mas a Inter logo conseguiu controlar de novo o jogo. Gol do Lautaro Martinez, que é importante. O Lautaro tem sido um jogador muito decisivo para a Inter já há bastante tempo e chegou a ter um pequeno momento aqui de não conseguir fazer bons jogos pela Inter e voltou a marcar. Na rodada passada já tinha feito gol, essa rodada faz de novo. É um jogador que tem sido importante. A Inter assume a liderança. O Napoli bobeou, né? Esse jogo contra a Udinese, não fez um bom jogo. Eu não sei o quanto tem a ver com a péssima atuação na Champions League também, mas o time não atuou bem de novo e agora já se começa a pensar o que pode ser feito para melhorar o desempenho desse time. Contra a Udinese, que não é um time fraco, mas está longe de ser dos melhores times da Itália. É um time de meio de tabela. E aí complicou um pouco pro Napoli. O Napoli é muito irregular, né? E a Roma conseguiu vencer hoje, né? Jogou nesta segunda-feira, venceu o Como, que é um desses bons times, é um time
ali que está na metade de cima da tabela, mas a Roma venceu com o gol do Wesley, ex-Flamengo, que tem sido um jogador importante na Roma, jogando como ala esquerdo na maioria dos jogos dessa temporada, mas hoje especificamente jogou na ala direita, fez um gol importante porque a Roma tinha perdido um pouco de embalo, e aí chega agora a 30 pontos, tinha perdido 2 jogos, se recupera, e aí agora essa escadinha na Itália tá bem aproximada, né? Porque tem a Juventus também, que também venceu, fez um jogo mais ou menos contra o Bolonha, mas venceu por 1-0, assistência do Yildiz, gol do Juan Cabal. E agora a tabela do Campeonato Italiano tem Inter com 33 pontos, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, e aí uma diferença um pouco maior, que a Juventus tem 26, né? Uma diferença de 4 pontos. Então esses 4 primeiros têm aí uma vantagem bastante consolidada, mas qualquer rodada pode mudar do primeiro ao quarto, né? É uma diferença muito pequena. O Campeonato Italiano, mais uma vez, está entregando esse entretenimento, e estamos na 15ª rodada, Bruno Bonsanti, e a Fiorentina continua sem vencer um jogo na Série A, vai caminhando a passos larguíssimos para a segunda divisão, é o único time que não venceu na Série A até agora. Nessa rodada perdeu do Verona em casa, o Verona do nosso Biratan Leal, que também está na zona do rebaixamento, né? Tá tentando escapar. Segunda vitória seguida do Verona, também ganhou da Atalanta, que apesar dessa derrota, tá começando a crescer com o Raffaele Palladino. E é isso sobre a Itália. Vamos para a Alemanha, está rapidinho. O Bayern quase perdeu a sua invencibilidade, mas aí assim, é quase porque o Harry Kane marcou de pênalti no fim, né? Porque aí você olha para as estatísticas e tipo 4,50 de XG, o goleiro adversário fez 8 defesas, teve uma cabeçada do Harry Kane na queima-roupa que foi, tipo, espetacular, né? Então foi mais um atropelo do Bayern, só acontece, a bola não entrou. E aí eles empataram por 2-2 com o Mainz. E no campeonato dos mortais, né, o Leipzig perdeu do Union Berlin por 3-1, o Dortmund encostou em 29 pontos, arrancando empate fora de casa contra o Freiburg, que curiosamente, apesar do Dortmund vacilar muito em vários lugares, ele é muito bom contra o Freiburg. Ele tem, tipo, 2 derrotas só em milhões de anos. O Freiburg, que é um dos times mais perigosos da Bundesliga. Aí depois vem Leverkusen, Hoffenheim, empatados com 26, Stuttgart com 25 e Frankfurt com 24. Então, abaixo do Bayern, tá tudo embolado. Foi uma rodada em que o Bayern tropeçou, mas assim, não que tenha causado qualquer impacto para o equilíbrio, quer dizer, para o desequilíbrio do campeonato, né? E merece ser exaltada a mesma atuação do Bartz, que fechou o gol, né? O Mainz é um time que vem de uma temporada boa, tá péssimo nessa Bundesliga, mas tem correspondido na Conference, e não é um time que, assim, você olha para a lanterna do Mainz na Bundesliga, não é que o time seja tão ruim assim. Eu acho que esse jogo contra o Bayern, ainda que tenha tomado uma pressão enorme, conseguir segurar esses 2-2 também, acho que mostra um pouco como o Mainz não é tão ruim quanto a tabela indica. De resto, de fato, assim, acabou sendo uma rodada que deixou aberta essa disputa, sobretudo pelas outras 3 posições do G4, né? E a Bundesliga ainda tem chance de pegar a 5ª posição com vaga na Champions, então tem pelo menos ali 6 times abaixo do Bayern disputando essas vagas na Champions. O Hoffenheim tem feito uma temporada muito boa, né? Acabou goleando o Hamburgo, e é um time que acho que merece destaque, assim, dentre aqueles que a gente já esperava disputando essas primeiras colocações. Stuttgart também com uma goleada. Stuttgart é um time que até acho que, pelo conjunto, assim, e por temporadas recentes, seria um natural candidato ao vice-campeonato, embora tenha inconsistência, né, e viesse de 2 derrotas consecutivas, ainda que uma das derrotas tenha sido para o Bayern, né, mas enfim. E só para destacar também o resultado da metade inferior da tabela, porque aí é uma outra disputa direta, o São Paulo ganhou do Heidenheim por 2-1, resultado importante para o São Paulo sair da zona de rebaixamento direto e entrar na zona dos playoffs contra o rebaixamento, ultrapassando justamente o Heidenheim no saldo de gols, né? Então, resultado importante aí, vai ser uma briga também bastante interessante, porque tem
gente graúda com risco de rebaixamento, né? O Mainz tem só 7 pontos, 4 pontos agora da zona dos playoffs, mas eu acho que pode engatar uma sequência boa aí para entrar nessa briga para tentar a sobrevivência, mas tem outros times de peso ameaçados também, né? Você tem basicamente 3 estratos na tabela da Bundesliga hoje, que é o Bayern muito isolado, do Leipzig até o Frankfurt disputando aí as vagas na Champions, nas Copas Europeias, e do Union Berlin para baixo, aqueles que estão mais interessados em sobreviver em relação ao rebaixamento, embora alguns mais tranquilos, né? O Union Berlin, com essa vitória sobre o Leipzig, abriu 7 pontos de vantagem em relação ao Z3, embora 6 pontos de tentar alcançar o Frankfurt logo acima na tabela. Na Espanha, Xabi Alonso tem emprego por mais uma semana. Parabéns para ele, a menos que ele perca do Talavera, né, no meio da semana, né? Aí eu não garanto que ele vai continuar no cargo do Real Madrid até enfrentar o Sevilla no próximo fim de semana. E aí depois vai ter a Supercopa da Espanha, né? Quando vai pegar o Atlético de Madrid. Aí é um jogo que realmente pode ser que aconteça, né? A essa altura é jogo a jogo a situação do Xabi Alonso. Ganhou do Alavés fora de casa, o Alavés complicou um pouquinho. O segundo jogo seguido do Rodrigo como titular, né? Pela direita. Ele que no começo, de toda pré-temporada, a história era que ele queria jogar na esquerda. Aí não tinha minuto para ele na esquerda, porque todo mundo sabia que não tinha minuto para ele na esquerda, né? Tem o Vinícius Júnior, e se não tiver o Vinícius Júnior, quem gosta de jogar lá também é o Mbappé. Então, parece que o Xabi Alonso agora tá colocando ele na direita, e ele marcou nesses 2 jogos, né? Marcou também contra o City pela Champions League no meio da semana, e marcou agora o gol da vitória contra o Alavés. O líder na Espanha ainda é o Barcelona, com 4 pontos de vantagem. 2 gols do Rafinha contra o Osasuna, os 2 nos minutos finais. A temporada do Rafinha está praticamente começando agora, né? Porque ele teve um problema sério de lesão. Ele está começando a pegar ritmo, começando a pegar um pouquinho mais de sequência, e decidiu esse jogo contra o Osasuna. O Villarreal e o Levante foi adiado por causa da chuva. O Villarreal tem 2 jogos a menos que o Atlético de Madrid e ainda tem 1 ponto a mais, né? Então o Villarreal, na prática, pode passar até o Real Madrid se ele ganhar os 2 jogos que tem a menos, né? Chegaria a 41, o Real Madrid tem 39, né? Mas não entrou em campo, então quando entrar a gente fala mais sobre ele. E o Atlético venceu o Valência por 2-1. Não sei se vocês viram o gol anulado. Eu nunca vi uma coisa como o que o Hugo Duro fez na pequena área, porque ele vai livre na pequena área e ele pega tão mal na bola que a bola vai para a entrada da área, né? Ele foi uma espirada de taco espetacular, né? E aí o chute é desviado no meio do caminho, mas o Hugo Duro estava impedido no começo da jogada. Para a sorte dele, esse lance vai entrar para obscuridade. O empate do Valência foi bonito, um gol do Lucas Beltrán, e o domínio do Griezmann no segundo gol, mais ainda, né? Zidane ali, esticando a perna lá em cima para dominar a bola. O Atlético de Madrid ganhou e chegou a 34 pontos. Também tem meio que um grupinho, né, dos 4 primeiros na Espanha, embora o Espanhol esteja com um jogo a menos do que o Atlético de Madrid e 4 pontos atrás. Então, na prática, também tá bem próximo. Rodrigo que recuperou um espaço importante, é um jogador que pode ganhar mais espaço aí. Jogada do gol dele foi jogada do Vinícius, né? Então, acho que tem sido importante pro Rodrigo ganhar esses minutos, mostrar sua importância. Como você falou aí, tinha essa coisa de jogar na esquerda e tal, sendo que não falta jogador para jogar na esquerda, né? A discussão era se Vinícius e Mbappé jogariam ali, enfim. Mas acho que ele tem mostrado que é um jogador importante e ele tem algo que o Vinícius, por exemplo, tem mais dificuldade, que ele é um jogador mais tático, né? Ele se dedica a fechar os espaços e tudo mais. O que num time bagunçado, não exatamente bagunçado, mas com problemas de posicionamento como é o Real Madrid, às vezes um jogador desse te ajuda a corrigir um pouco o desequilíbrio do time, né? Porque ele ajuda a fechar os espaços que o time deixa. Não é sempre que você consegue resolver isso só desse jeito, com jogadores que são inteligentes taticamente, mas às vezes você consegue. E eu vou dar um exemplo de outro jogador brasileiro que usava a camisa 11 num time da Espanha, que era o Neymar, na época do trio MSN. Muitas vezes o Neymar
Esse é um mérito que a gente tem que reconhecer dele. Na época, ele ajudava muito a equilibrar o time, né? Muitas vezes fechando espaços. Então, eu lembro um pouco, o Rodrigo me lembra um pouco essa situação que o Neymar, por vezes, equilibrava um ataque que era naturalmente um pouco desequilibrado, né? Sem a bola, possivelmente. E então é interessante ver o Rodrigo ganhando esse espaço, porque eu acho que ele vai ser importante na seleção brasileira. Ele tem toda a bola para ser titular do time e talvez inclusive com a camisa 10, se o Neymar realmente não for para a Copa, como está indicando nesse momento. Tem muito tempo ainda, ele pode se recuperar, mas nos últimos jogos quem vestiu essa 10 foi o Rodrigo, né? Então pode ser importante para o Real Madrid, mas também para o Brasil. E para terminar, nós tivemos campeões ao redor do mundo. O Estudiantes foi campeão de algum torneio da Argentina, né? Vai saber essa altura. Tô brincando, mas foi do Clausura. Ganhou do Racing nos pênaltis, depois do empate por 1-1. Ganhou por 5-4 nos pênaltis. Primeiro título argentino do Estudiantes desde a apertura de 2010, né? Então faz bastante... isso mesmo. Faz bastante tempo que o Estudiantes não era campeão. Na Escócia, o St. Mirren ganhou a Copa da Escócia, né? Que Copa da 2 Liga. anos seguintes. Copa da Liga da Escócia. Ok, Copa da Liga da Escócia. É verdade, que é decidida mais cedo, né? E o Toluca foi campeão no México. Para dar o destaque, Estudiantes, uma campanha marcante do Estudiantes, né? Nesses mata-matas do Clausura, sobretudo por ter começado eliminando o Rosário Central com toda a polêmica, com o Rosário Central sendo declarado campeão da Liga a forceps, enfim, o Estudiantes se impôs, depois eliminou o Central Córdoba, que é um time que a gente viu, né, em competições recentes como é competitivo, depois tirou o Rinácia no grande clássico, e nessa decisão contra o Racing, mais uma vez o Estudiantes conseguiu se recuperar no jogo, né, porque o Racing acaba marcando um golaço com o Maravilha Martínez já no final, e aí já aos 36 do segundo tempo, e o Guido Carrillo decreta o empate por 1-1 nos acréscimos do segundo tempo, e nos pênaltis o Estudiantes acaba vencendo, né? Acaba se impondo aí com a ajuda do Muslera. O Estudiantes que algo que a gente até tinha visto no Flamengo, contra o Flamengo na Libertadores, que é interessante desse elenco, que tem uma mescla entre jogadores mais jovens e muitos veteranos, né, em diferentes setores, o próprio Muslera, o Arzamendia, que é um cara que não é tão veterano assim, mas tem uma vivência importante na seleção paraguaia, o Ascacibar no meio campo, tem o Cetré, tem o Guido Carrillo, tem no banco o Alário, o próprio Sosa, né, que é um veteranaço aí que já tinha participado de títulos importantes pelos Estudiantes lá no começo da carreira, né, 20 anos atrás praticamente, e consegue voltar e ser decisivo também nessa disputa por pênaltis aos 40 anos. E vale destacar também o papel do Eduardo Domingues, né, porque é um treinador que tem um currículo excelente. Ele já tinha feito um bom trabalho no Huracan, quando o Huracan chega na final da Copa Sul-Americana em 2015 e perde para o Independiente Santa Fé. Depois no Colón também faz um trabalho muito expressivo, né, em que ele é campeão da Copa de la Liga com aquele time do Pulga Rodrigues, e pelo Estudiantes, né, essa já é a terceira temporada do Eduardo Domingues à frente do Estudiantes, e ele venceu a Copa da Liga, venceu a Copa da Argentina, tem boas campanhas, né, tanto na Libertadores desse ano, mas já tinha feito uma boa campanha na Copa Sul-Americana em 2023, naquele time que acaba sendo eliminado pelo Corinthians, e dessa vez no Clausura, acho que ele só ratifica, né, esse papel como copeiro aí, tendo a confiança também do Verón, que foi a figura, né, nas arquibancadas. O Verón que foi suspenso depois do passeio de costas do Estudiantes, ele pegou um gancho de 6 meses e estava nas arquibancadas comemorando como presidente e mandando um belíssimo chupa para o Tique Tapia nessa disputa, que tem outros contextos, né? Até pelo Estudiantes ser um clube que defende um modelo de sociedade anônima no futebol na Argentina, e a AFA é contra isso, então tem uma disputa, também tem um simbolismo nessa disputa.
Sobre o Campeonato Mexicano, também dá um destaque para esse título do Apertura para o Toluca, porque o Toluca tinha vencido, no caso do México, né, o Clausura é no primeiro semestre e o Apertura é no segundo, porque eles contam como se fosse uma temporada europeia de meio do ano, né? Então, a primeira metade da temporada, o Apertura é no segundo semestre e o Clausura no primeiro semestre do ano seguinte. O Toluca vem de 2 títulos consecutivos, né? Já tinha vencido a primeira metade do campeonato, inclusive quebrando a sequência do América do México do André Jardine. O Toluca vem num trabalho muito bom do Turco Mohamed, né, que é campeão mexicano pela 5ª vez. E são 4 títulos, são títulos por 4 clubes diferentes, né? Ele já tinha sido campeão por Tijuana, por América, por Monterrey, e agora o primeiro bicampeonato dele com o Toluca, a vitória sobre o Tigres, né? O Toluca tinha perdido a ida e aí consegue vencer a volta por 2-1, a definição vai para os pênaltis, e aí é uma disputa por pênaltis longuíssima, foi uma vitória que dependeu de 12 pênaltis para cada lado, né? Os batedores voltaram, e aí o Ángel Correa desperdiça o pênalti e o Alexis Vega consegue marcar para o Toluca, e o Toluca acho que vale destacar também porque é um elenco com várias caras conhecidas, né? Um clube que fez bastante investimento nos últimos tempos nesse elenco, né? Se você for pegar o time, por exemplo, tem o Paulinho, que é o atacante ex-Sporting, ex-Braga no comando do ataque, tem o Vega, que saiu do banco, mas é um jogador com muita vivência em seleção mexicana, Héctor Herrera, tem o Jesus Gallardo também, que é um lateral importante na história da seleção mexicana, e aí um destaque que acho que é mais específico, que é do Brasil, é o Elinho, né? Porque quando o Toluca contrata o Elinho, paga caro, vamos dizer assim, para tirar o Elinho do Red Bull Bragantino, né? Até fui olhar aqui, segundo o Transfer Market, são 13,5 milhões de euros. Convenhamos que é um dinheiro graúdo para a contratação de um jogador. E o Elinho, sobretudo nesse apertura, ele é decisivo, né? Porque nas semifinais contra o Monterrey, ele já tem um papel muito importante, faz gol, dá assistência para a classificação do Toluca, e agora na decisão contra o Tigres, depois da derrota na ida, ele faz um golaço para o Toluca e depois garante a virada com assistência, né? Então é um cara que o brasileiro acaba sendo um dos protagonistas dessa conquista do Toluca. O Tigres, que ainda tem Gignac, né? O Gignac até participa do primeiro gol ali numa cobrança de falta que é desviada, mas já é o ocaso do Gignac no Tigres. O próprio Guzmán segue no clube, mas também o goleiro veterano já está numa linha aí de fim de carreira. É o time, em teoria, era para ser o time do Ángel Correa, que foi um investimento muito alto para tirar do Atlético de Madrid, mas é um jogador que acaba perdendo o pênalti decisivo, né? E o Toluca chega a 12 títulos do Campeonato Mexicano, é o segundo maior campeão, né? São 12 títulos, consegue empatar com o Chivas, só o América está à frente na história do Campeonato Mexicano com 16 títulos, então um momento bastante expressivo, e o Turco Mohamed ressaltando esse papel como o rei do Campeonato Mexicano. 40 anos pro Gignac e ainda jogando bola profissionalmente. Vai descansar, garoto, já tá na hora, né? Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui durante essa 1h e alguns minutos, 1h20, em que falamos de várias coisas. A gente volta na sexta-feira para falar sobre mais algumas coisas, inclusive a final do Mundial entre Paris Saint-Germain e Flamengo, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e tudo mais que rolar no futebol europeu, mundial, sul-americano e por aí vai. Até a próxima.